é que o país tem vindo a ser incapaz de definir os bombeiros que o país necessita. Depois temos o grande exército de profissionais das associações humanitárias de bombeiros, são milhares de profissionais, que o Estado utiliza aquilo que foi a sociedade civil que criou. O Governo tem que dar um passo em frente imediato, porque se não o der imediato vai dar campo aberto. Outras estruturas monopolizadas por extremas políticos virem caminhar e virem recolher por... Viva! Bem-vindos ao Megafone, podcast sobre o Abril, o outro lado das notícias. Corria ao mês de novembro e as manchetes davam conta da discussão do Orçamento do Estado. O Governo defendia o documento como o melhor de sempre, ou um dos melhores de sempre. E assim como no caso do anterior Executivo, o excedente orçamental foi o argumento mais utilizado para dourar a pílula. Neste excedente, podia estar parte das respostas a um vasto conjunto de reivindicações setoriais. Falou-se da luta dos professores, ou falava-se da luta dos professores, dos médicos, dos enfermeiros, dos polícias, mas quem dominou a atenção mediática no final desse mês foram os bombeiros chapadores. A 25 de novembro, em pleno processo negocial, os bombeiros chapadores deslocaram-se à sede do Governo em Lisboa e realizaram uma ação de protesto. O Governo, talvez pela falta de vontade de sentar à mesa com os trabalhadores de vários setores, viria neste caso a suspender todas as reuniões com os bombeiros após os protestos. A comunicação social deixou a porta aberta para que tal acontecesse. Ao invés de se centrar nas justas e legítimas reivindicações dos trabalhadores e o que motivou as ações de luta, escalpelizou a forma destas ações. As manchetes diziam: centenas de bombeiros chapadores protestam em Lisboa e lançam tochas e petardos, ou petardos, fumo vermelho e palavras de ordem. Tensão em protesto dos bombeiros chapadores leva à suspensão das negociações com o Governo. Em nenhum dos casos, o destaque era dado ao facto dos bombeiros chapadores reivindicarem a revisão do estatuto pessoal, a atualização dos suplementos, o reconhecimento como profissão de desgaste rápido, a revisão do regime de aposentação, a criação de um sistema de avaliação específico e a compensação pelo trabalho em feriados. O Governo emitiu uma nota na qual pouco ou nada diz sobre todas estas exigências. Disse que já reuniu por 12 vezes com sindicatos dos chapadores, 4 das quais no processo negocial formal, e disse somente que apresentou propostas para a remuneração base do bombeiro sapador em período experimental e para a remuneração base do bombeiro sapador em início de carreira, assim como para o suplemento de função e suplemento de risco. A nota do Governo acaba por culpar os trabalhadores, considerando que estes exibiram comportamentos, em palavras do Governo, comportamentos perturbadores, que não são minimamente compatíveis com o exercício ordeiro e tranquilo da liberdade de manifestação. Para nos falar sobre tudo isto, e talvez até mais, porque não é um tema assim tão fácil de compreender, temos connosco Duarte Caldeira, investigador na área da Proteção Civil, presidente do Conselho Diretivo do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil, coordenador do curso de extensão universitária em Emergência e Proteção Civil da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, ex-presidente da Escola Nacional dos Bombeiros, ex-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Temos também Joaquim Sousa, dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, STAL, sindicato da CGTP-IN, e António Pascoal, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa, STML, também sindicato da CGTP-IN, e também do Regimento Sapadores de Lisboa. Boa tarde a todos e obrigado por terem aceitado o nosso convite para participar nesta conversa. Acho que é acima de tudo uma conversa. E lançando já a primeira ronda de intervenções, começava por ti, Duarte. Pedia-te que se calhar, tu nesta qualidade de especialista, nos conseguisses dar assim uma perspectiva geral do trabalho dos chapadores, qual é que é então se calhar aqui o foco do problema e nos conseguisses se calhar, ou quem nos vai ouvir, elucidar sobre o que é que está aqui em causa. Muito bem, então, boa tarde, uma saudação para o Joaquim Sousa e para o António Pascoal. Eu, para responder à tua pergunta, recuaria ao ano de 2002, era então presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, e participei ativamente num grupo de trabalho que tive a iniciativa de criar para os corpos de bombeiros da administração local e às múltiplas reuniões realizadas bilaterais com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e também
com as estruturas sindicais. Ao tempo, recordo-me que uma dificuldade, desde logo, identifiquei e que ainda hoje continuo a considerar muito relevante na abordagem deste problema, que é a circunstância dos corpos de bombeiros sapadores dependerem de uma entidade patronal chamada Câmaras Municipais, mas depois também estarem dependentes do processo legislativo que é da responsabilidade da Administração Central. Esta circunstância tem criado, e desde então nunca vi, digamos que alterado este impedimento, que é uma dificuldade adicional que parece um pormenor, mas é um por maior, na medida em que é condicionador relativamente quer ao processo de negociação, quer também à definição, de uma vez por todas, do papel dos bombeiros sapadores no sistema de proteção civil em geral e da proteção de socorro em particular, e, portanto, desde logo, esta é a primeira dificuldade que me recordo perfeitamente ter identificado na altura e que ainda hoje permanece. Acresce a isto o facto de haver também nesta matéria uma dependência muito grande da sensibilidade, da formação, do posicionamento político dos autarcas que têm nas suas áreas de jurisdição corpos de bombeiros sapadores. A acrescentar à primeira dificuldade que identifiquei, há esta, na medida em que recordo bem que com o conjunto de autarcas que tivemos a ocasião de reunir, havia uns particularmente sensíveis à problemática dos bombeiros sapadores e outros, enfim, bastante distantes dela e considerando que era um dever da administração central com o qual as autarquias não tinham nada a ver, é absurdo, mas o que é verdade é que recordo bem ter ouvido algumas intervenções neste sentido. Ora bem, a 22 anos de distância, e recordo-me também que o primeiro regime, o primeiro estatuto data de 92 e, portanto, só 10 anos depois, através da lei, portanto, da lei de 2002, é que foi revisto o estatuto. Passaram já 22 anos, o que quer dizer que a atualização... O Decreto-Lei 106 de 2002. 2002, exatamente. Porque o que quer dizer que esta profissão, este setor da sociedade e, portanto, do mercado laboral português e do sistema de proteção civil está condenado a ter largos períodos de duração sem ser revistas as suas condições, quer de remuneração, quer de carreira, vez que de 92 a 2002, portanto, passaram exatamente 10 anos e agora, de 2002 até à data, passaram 22 anos. Dito isto, eu creio que há um problema de fundo relativamente a esta matéria, para além de todos os outros. É que nós ainda não conseguimos, no nosso país, definir em concreto que bombeiros é que verdadeiramente se quer. Ou seja, os poderes políticos, digamos que fazem uma gestão muito oportunista dos bombeiros existentes, mas ainda não houve capacidade, vontade política e, portanto, não seguramente por incapacidade, porque se recorrerem aos agentes e às organizações representativas do sistema, facilmente constroem um modelo que responda quer às necessidades do país, quer à dignificação dos profissionais que servem nesta instituição. Mas, portanto, esta é para mim a questão central. É que o país tem vindo a ser incapaz, e os sucessivos governos, quando digo o país, refiro naturalmente aos decisores políticos, de definir os bombeiros que o país necessita, clarificando que, tal como qualquer outra carreira, ao definir que bombeiros o país necessita necessariamente de criar condições objetivas de valorização, de dignificação e de atratividade desta profissão que lhe permita ter renovação assegurada ao longo dos anos, portanto, daqueles que saem, ser compensado com os novos que entram, mas, sobretudo, ter a correspondência entre o que é o respeito que a sociedade tem pelos bombeiros e depois equivaler esse respeito com medidas operativas e medidas legislativas que dignifiquem estes cidadãos, que dignifiquem estes profissionais. Portanto, em resumo, eu creio que há aqui um problema de fundo, que é que bombeiros é que o país necessita e que é preciso os decisores políticos decidirem. Depois não é possível tolerar que este setor profissional tenha necessidade de 10 anos, 20 anos para ver atualizada periodicamente a sua carreira e as suas valorizações profissionais, e isso também desafia as estruturas sindicais, efetivamente, a ter
uma atitude proativa permanente, na medida em que os governos, está demonstrado, acomodam-se e vão deixando, vão empurrando com a barriga para a frente, relativamente, portanto, à situação destes profissionais. Genericamente, numa primeira intervenção, diria isto. Muito bem, passava aqui ao Joaquim, eu tinha aqui apontado esta pergunta e acho que o Duarte deixou aqui a ponte perfeita, porque o Duarte considerava que bombeiros o país precisa, não é? Ou colocava esta questão. E Joaquim, tu tens, ou pelo menos o teu sindicato tem estado de volta das negociações, não é? Com o governo, e se calhar dava para fazer aqui a pergunta de que bombeiros o governo quer, tendo em conta todo este aspecto geral que o Duarte colocou, até mesmo as reivindicações concretas dos trabalhadores. Eu tenho a ideia em relação a isso, o Duarte Caldeira já colocou aqui, que eu acho que é a questão primeira que o país e os decisores devem decidir, é que projeto de proteção civil é que nós queremos. E essa é que é a questão de fundo, porque hoje nos agentes de proteção civil nós temos, depois do Pascoal, até porque ele é profissional, é bombeiro sapador aqui nos Sapadores de Lisboa, mas nós temos cerca de 3.000 bombeiros sapadores de uns municípios. Depois temos o grande exército de profissionais das associações humanitárias de bombeiros, que eu não tenho ideia dos números corretos, mas são milhares de profissionais, que o Estado utiliza, e é claro que aqui utiliza, por razões políticas, aquilo que foi a sociedade civil que criou. E, portanto, o que hoje encontramos é que há um projeto, que nós batemos-nos por isso há muito tempo, e, portanto, nas várias vertentes, com os trabalhadores dos municípios, com os bombeiros sapadores dos municípios, com os profissionais das associações humanitárias de bombeiros, e é claro que hoje temos dezenas de milhares de trabalhadores que hoje, por exemplo, não têm uma carreira e uma profissão. E essa é uma batalha, o Duarte Caldeira colocava aqui, é verdade, eu e o Pascoal estamos a participar nas negociações agora para a revisão do estatuto profissional dos bombeiros sapadores dos municípios. São 22 anos. Mas se não olharmos para trás, para os outros profissionais, em que o Caldeira sabe isto melhor do que eu, 90 e tal % da proteção e do socorro em Portugal é assegurado pelos profissionais das associações humanitárias de bombeiros. E já agora dizemos que não tem uma carreira, não tem uma categoria. Em termos salariais, são as dificuldades que as associações têm. São salários à volta do salário mínimo nacional e temos situações complicadas e, portanto, hoje a questão que se coloca é ao país, aos decisores políticos, ao Governo, à Assembleia da República, projeto de proteção civil é que querem. Então aqui nós temos a ideia e a opinião de que há capacidades instaladas no terreno, têm que ser valorizadas e, portanto, tem que haver contratos, programas do Governo com as associações humanitárias de bombeiros e os profissionais dos municípios, os sapadores, têm que ser valorizados e, portanto, isso é claro. Agora, é um desafio, nós temos isso no terreno, hoje estão, e colocamos para o ano 2025, para os profissionais das associações humanitárias de bombeiros a efetivar o direito à carreira e à categoria profissional. E a questão do reconhecimento da profissão como de risco e desgaste rápido, até na linha de 2 projetos de lei que foram aprovados e baixaram à Comissão na Assembleia da República, mas nós elegemos 2025 e acho como temos que dar aqui um salto. E o Governo anda hoje a negociar, e está a negociar o estatuto com muitas dificuldades e muita pressão dos trabalhadores dos bombeiros sapadores. Os estatutos de um conjunto de carreiras e categorias especiais, e é claro que aqui tem que enquadrar a valorização dos bombeiros sapadores dos municípios
e temos que encontrar uma solução para os profissionais das associações humanitárias de bombeiros na integrar enquanto agente de proteção civil de um projeto de proteção civil que nós queremos que resolva e que defenda os direitos e os interesses das populações. Muito bem, e passava então, nesta primeira ronda, passava a palavra ao António Pascoal, até porque tu, António, consegues dar-nos aqui uma imagem da realidade concreta de Lisboa, tu próprio, sendo profissional da área, consegues traçar aqui lá está, a realidade concreta e até, se calhar, poderias-nos dizer qual é que é a própria postura da Câmara Municipal de Lisboa face a tudo o que aqui está a ser discutido. Pronto, desde já, boa tarde ao Eduardo Caldeira, ao Joaquim Sousa e a António Azevedo, e agradeço o convite. Enquanto sapador e sou neste momento subchefe principal do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, além de ser dirigente sindical, também não deixo de afirmar que o meu passado histórico vem também dos bombeiros voluntários. Portanto, eu também fui integrado, durante vários anos, parte de uma corporação de bombeiros voluntários no interior do país, com muito orgulho. E por isso, indo também, e já lá vou à parte da Câmara Municipal de Lisboa e dos Chapadores de Lisboa, a questão que se coloca aqui, e foi bem colocada, é o que queremos para o socorro em Portugal. Queremos um socorro que pratica no resto da Europa, ou queremos, não quero chamar amador, porque não é, são pessoas que também, muitos deles têm a formação, mas as exigências não são as mesmas que entrar num quadro de bombeiros como a e acontece no Chapadão. Que há pessoas capazes e com competência e com capacidade nos bombeiros voluntários, no entanto a exigência que lhe é aplicada não é a mesma que é aplicada em qualquer corpo de bombeiros chapadores, até pela integração logo na formação inicial. Não podemos comparar 250 horas que na realidade não são bem assim, porque as pessoas têm que ter disponibilidade para isso, com a exigência de um curso de um ano para integrar na carreira de bombeiro sapador, em que as pessoas ao fim do ano têm que ter classificação superior a 14 de média para poder ficar nos quadros desse corpo de bombeiros. Portanto, esta exigência inicial é enorme e além dos concursos de ingresso em que são selecionados, também são escolhidos por regra os melhores. Isso já foi mais assim, quando a carreira era mais atrativa. Neste momento, a carreira não sendo tão atrativa, leva a que pessoas com menos capacidade possam integrar. E Paulo, o que é que nós queremos? O que é que nós queremos, bombeiros? O que é que o Governo quer para os bombeiros? E o Governo quer para os bombeiros, por exemplo, eu dou aqui um exemplo de outra carreira. Nós temos em Portugal os seguranças e temos os polícias, os seguranças dependentes de empresas particulares, e temos a PSP ou a GNR, que são dependentes do Governo. Esses sim asseguram a segurança da população. Os seguranças prestam um serviço a entidades particulares, mas que não asseguram e não garantem a segurança da população. Aqui passa-se um pouco o mesmo. Porque não os bombeiros, como acontece no resto da Europa, serem profissionais, ser dependentes do Governo ou das autarquias, mas ser generalizado a nível nacional. Porque a realidade é esta. As câmaras municipais que detêm sapadores bombeiros não são compensadas financeiramente por terem esse serviço à população. Muito pelo contrário, não têm qualquer tipo de financiamento. As corporações de bombeiros voluntários, e bem, são apoiadas, talvez pouco, digo eu, pelo Estado, mas têm algum tipo de apoio.
infelizmente, as autarquias que detêm com os bombeiros sapadores o financiamento para essas autarquias é residual ou nulo. Indo agora à questão da Câmara Municipal de Lisboa, os sapadores de Lisboa, além de muitos problemas que têm, além de por vezes falta de investimento, somos o maior corpo de bombeiros do país, representamos 33% dos bombeiros sapadores do país, e a cidade de Lisboa depende principalmente ou exclusivamente destes bombeiros sapadores. A Câmara de Lisboa tem feito sempre e tem salvaguardado sempre também o interesse destes profissionais. Era necessário mais, era necessário um apoio maior nas instalações, nos equipamentos, em todas estas matérias, mas, mesmo assim, conhecendo a realidade do país, digamos que é das câmaras que mais tem apoiado esta carreira e o seu corpo de bombeiros. Eu acho que neste momento o que dependemos muito porque a parte legislativa da carreira, e por isso esta conversa do início dos bombeiros se estar a manifestar, dependemos muito da parte governamental para legislar. São 22 anos, não são 2 dias. São 22 anos sem regulamentação da carreira, são 20 em que estes trabalhadores, por isso eu digo há pouco que esta carreira não é atrativa, porque a desvalorização desta carreira foi enorme, em que durante estes 2 anos os bombeiros sapadores, na realidade, estão a ganhar pouco mais ou abaixo do salário mínimo nacional, porque os suplementos remuneratórios que estavam incluídos na sua carreira foram comidos pela inflação, foram comidos pela falta de valorização de todas as carreiras da função pública, e esta não deixou de ser mais uma que deixou de ser contemplada. O que veio a acontecer é que os bombeiros há 22 anos ganhavam mais do que ganham nos dias de hoje. Obrigou claramente os bombeiros a vir para a rua, obrigou os bombeiros a manifestarem-se, obrigou os bombeiros a criticarem o governo pelas várias... Não é este governo, é os vários governos, pelas várias posições que têm tomado para com estes profissionais. Eu recordo que em 2019 foi feita uma tentativa de regulamentação da carreira em que não passou de uma desvalorização da própria carreira. Porquê? Porque os sapadores bombeiros que existiram, a única regulamentação que viram foi um aumento da idade de aposentação em 10 anos. Foi a única alteração que houve na carreira. Não houve mais nenhuma. Portanto, o que os bombeiros sentiram nestes 22 anos foi uma desvalorização da carreira. Estes profissionais estão, neste momento, a sentir-se desrespeitados. Há muitos anos estão-se a sentir desrespeitados e têm vindo agora, ultimamente, e bem, para a rua, manifestar este descontentamento e esta desvalorização. Agora, se o governo vai ter que dar um passo em frente, vai ter que repensar o profissionalismo dos bombeiros e vai ter que repensar que estes bombeiros têm que ser valorizados. O que não podemos valorizar? Outras fardas, como a polícia, GNR, guarda prisional, militares e tantos outros, e deixar estes profissionais, como aconteceu nas várias propostas que houve, por isso este tipo de manifestações que houve talvez, a desvalorização, porque mais uma vez foi feita uma tentativa de desvalorizar, reduzir aquilo que os bombeiros oferem neste momento, dando um aumento salarial, mas obrigando-os a trabalhar mais 30 e tal horas de trabalho extraordinário. Exportado tudo o resto que todos vimos na comunicação social. Portanto, no fundo é isto. Acho que a opção do país devia caminhar para um socorro mais profissional,
um socorro dependente também do Governo, porque o Governo tem essa responsabilidade de garantir o socorro às populações. E não o está a fazer. Obrigado. Era com base também nesta questão que eu agora ia passar a fazer uma pergunta ao Duarte nesta segunda ronda. Até acho que tu traçaste aqui toda esta realidade de uma desvalorização de 22 anos. Isto é uma realidade chocante, não é? Os bombeiros sapadores ganharem mais há 22 anos do que ganham hoje, o aumento da idade da reforma, a falta de condições para a atratividade. E acho que há aqui uma questão que tu colocas já no fim que me parece importante de destacar, que é o facto de o Estado ter de facto esta responsabilidade e o Governo ter esta responsabilidade. Duarte, eu li numa entrevista tua, salvo erro, ao Observador, tu dizias até que as autarquias não eram parte do problema, mas podem ser parte da solução. Mas o que nós estamos a assistir é os sucessivos governos empurram para as autarquias toda esta responsabilidade. O que depois, por sua vez, vende um bocado uma imagem de que a responsabilidade final é das autarquias e o problema é de facto das autarquias. Como é que tu avalias esta questão? Olha, eu pegava na intervenção do António Pascoal para aqui fazer um comentário a propósito do Decreto-Lei 86 de 2019, que, como ele dizia bem, alterou, de facto, de uma forma absolutamente oportunística, o Estatuto do ano 2002, apenas e só porque houve duas circunstâncias. A necessidade de colocar na lei a Força Especial de Bombeiros, que estava instalada na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, numa base de Barriga de Aluguer na Escola Nacional de Bombeiros, e depois também porque foi criado o Corpo de Bombeiros Sapadores Florestais e também havia necessidade de lhe dar substância jurídica. Depois houve, digamos, que o rebuçado a propósito dos bombeiros municipais. Portanto, ou seja, a criação, a equiparação dos bombeiros municipais aos bombeiros sapadores. Tudo o resto é um logro. De facto, este diploma de 2019 é uma forma de enganar, efetivamente, de todos os destinatários, porque não serviu ninguém, apenas serviu dar legitimação legal a duas estruturas, a Força Especial de Proteção Civil, por um lado, na dependência da autoridade, e depois o Corpo de Bombeiros Sapadores na dependência do ICNF. Tudo o resto, para além da equiparação dos bombeiros municipais, tudo o resto ficou na mesma. Eu aqui também lembraria o seguinte: recentemente foi criado um grupo de trabalho por um despacho conjunto, portanto, do Ministro do Estado das Finanças, da Ministra da Administração Interna e da Ministra do Trabalho, criando, portanto, um grupo de trabalho para rever as condições de carreira dos bombeiros integrados de forma profissional nos corpos de bombeiros das associações humanitárias, ver as regalias dos bombeiros, a formação dos bombeiros integrados, que de forma profissional, e curiosamente na composição deste grupo de trabalho estão omissos os sindicatos. Mas está lá, por exemplo, a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários. Quer dizer, se o objeto desse grupo de trabalho é definir uma carreira para os bombeiros profissionais das associações humanitárias, é efetivamente estranho que neste grupo de trabalho tenha sido esquecido, o que é normal e constitucional, a existência dos sindicatos, e, portanto, que neste grupo de trabalho não constem sindicatos. Esta é uma lacuna que me parece que, efetivamente, tem todo o direito de ser chamada a atenção, porque é ilegítimo que assim seja. Voltando à questão dos bombeiros sapadores, efetivamente, eu creio que, comparando, eu fiz aqui há uns anos um estudo comparado com portanto, o modelo de bombeiros existentes na Europa. É evidente que em França também existe bombeiros sapadores e bombeiros voluntários, existe um número significativo de bombeiros voluntários, mas num regime muito diferente do nosso, visto que o nosso tem uma particularidade que não existe a mais parte alguma do mundo, que é a circunstância de estes corpos de bombeiros estarem alicerçados, juridicamente sustentados, em associações do direito privado.
quando os voluntários, portanto, de outros países, nomeadamente em França, são voluntários integrados nas respectivas câmaras municipais, que criam corpos de bombeiros voluntários, mas que estão, digamos, sob a jurisdição de câmaras municipais. Ora, esta questão dos bombeiros sapadores tem efetivamente a ver com a desvalorização que o próprio poder político faz deste agente do sistema. Já foi aqui referido pelo Pascoal, e é verdade. Então, se há particular atenção e se é acedida a reivindicações de órgãos de polícia criminal, forças de segurança, quer dizer, ao não se atender a necessidade de valorizar e definir um estatuto de dignidade para os profissionais do sistema de proteção civil no âmbito do socorro de pessoas e bens, como são os bombeiros, naturalmente que há aqui um objeto de desvalorização. Mas essa desvalorização provém de quê? Provém, em primeiro lugar, da maioria do socorro estar sustentado em corpos de bombeiros, que hoje, na generalidade do país, têm todos eles um nível de profissionalização. Não há um único corpo de bombeiros do país, isto eu posso afirmar, que não tenha um núcleo de bombeiros remunerados, um núcleo de bombeiros, eu não digo contratados, porque até admito, e eu sei que existem situações irregulares de contratação pirata, ou seja, em que as pessoas não são respeitadas minimamente e, portanto, ficam à mercê das entidades patronais, mas na sua esmagadora maioria, é justo reconhecer, foi dado um salto, uma evolução muito significativa, para o qual o papel dos sindicatos tem sido relevante, exatamente na pressão exercida sobre as entidades contratantes para a necessidade de regularizar as relações de trabalho existentes entre os bombeiros que exercem funções profissionais dentro das associações humanitárias de bombeiros e nos respectivos corpos de bombeiros e essas mesmas entidades, e, portanto, através da mediação dos respectivos sindicatos, mas há ainda um longo caminho a percorrer nesta matéria. Mas, voltando à questão central, caímos sempre no mesmo. É que está acomodado, os poderes políticos estão acomodados à ideia de que não faltará nunca, digamos que, a existência de bombeiros para prestar serviço de socorro à população. Eles sabem isso. Eles têm a certeza que isso nunca deixará de acontecer. E, portanto, esta atitude oportunista, esta atitude desrespeitadora, cria condições para que um dia, de facto, como as panelas de pressão acontece, salta a tampa. E eu creio que, efetivamente, independentemente de alguns riscos, nomeadamente eu considero como cidadão um risco a proliferação de movimentos inorgânicos existentes, seja lá onde for, e também nos bombeiros. Creio que esse é um perigo muito significativo de desagregação. Isso é um aspecto que me parece, particularmente como observador e estudioso destas matérias, preocupa-me muito a existência de lastro que alimente estes movimentos inorgânicos, que são em si mesmo, digamos que fatores aliados dos governos, porque, veja-se, foi motivo, efetivamente, da manifestação para adiar negociações em curso. Quer dizer, como se isto pudesse ser feito uma justificação para adiar negociações. Uma coisa é poder-se considerar que a forma de protesto podia ter sido outra, e outra coisa é suspender-se, utilizando este argumento falacioso, processos de negociação em curso. Suspende-se porque não se tem vontade em persegui-los. E, portanto, essa que é a matéria fundamental. Voltando à questão central, eu julgo que hoje as estruturas sindicais, não apenas no setor dos bombeiros, mas hoje têm uma particular responsabilidade e uma particular relevância. Voltaram a ter, sempre tiveram, naturalmente, para muitos de nós assim acontece, mas voltaram a ter um papel fundamental à medida que se agravam as agressões ao mundo laboral. E nesta matéria também me parece que é muito relevante. Os sindicatos têm hoje um papel absolutamente central e têm múltiplos desafios. E um deles é, efetivamente, dentro dos setores profissionais e socioprofissionais, conter, eu diria mesmo, combater sem dividir estes movimentos que só servem como aliados dos governos. Eu digo que estes movimentos são aliados factuais dos governos, porque eles servem de argumento para impedir o normal funcionamento de processos negociais. Portanto, eu diria aqui que os dois elementos que aqui estão, os dois dirigentes sindicais, estão hoje, de facto, têm hoje, pelas suas estruturas, uma particular responsabilidade e importância na sociedade portuguesa, para além daquela que sempre tiveram,
porque hoje, mais do que nunca, é preciso resistir, mas resistir propondo. E é isto que me parece que é a mais-valia da intervenção sindical neste setor. É resistir propondo. E passava aqui ao Joaquim Sousa, precisamente nesta ideia final da importância dos sindicatos. Lá, de facto, esta ideia, eu tentei colocar um bocado isto na introdução do podcast, de que, de facto, o governo aproveitou uma destabilização que estava a ser feita para acabar com as negociações. Como é que os sindicatos estão a encarar isto nesta fase? Era isto que eu acho que também era importante esclarecer. Olha, o Eduardo Caldeira coloca aqui uma questão, não é só no setor dos bombeiros, esta questão dos grupos inorgânicos, é um problema geral da nossa sociedade ou seja, aproveitam-se de causas que há no mundo laboral, mas têm um objetivo, que acho que é claro, é afastar ou destruir os sindicatos de classe. Não há dúvida sobre isso. Hoje é mais fácil criar um sindicato, ditos independentes, do que eleger o representante dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho. Isto interessa a quem? Claro que interessa ao capital e aos governos que o representam, e, portanto, aqui está nisso. Depois, nós temos e estamos aí, por exemplo, nós temos, só para dar o exemplo, em relação aos profissionais das associações humanitárias bombeiros. Nós temos trabalhadores sindicalizados em todas as regiões do país, de norte a sul e nas ilhas. Hoje temos, e definimos já realizamos neste mandato em termos sindicais, a realização de 4 encontros interregionais de profissionais das associações humanitárias bombeiros. Portanto, já realizamos um no passado dia 23 na Guarda, estão marcados nestes 2 primeiros meses, 2 em janeiro e 2 em fevereiro, a abranger o conjunto dos profissionais das várias regiões. Portanto, interregionais, o próximo vai ser em Benavente e vai abranger os profissionais das regiões de Lisboa, Setúbal e Santarém, e, portanto, o próximo outro a seguir, no dia 25 de janeiro, vai ser no Porto, para abranger os profissionais do Porto, do Braga e Viana do Castelo. E esta é uma preocupação que nós temos, eu há bocado dizia qual era o objetivo do nosso trabalho, de estarmos mais próximos dos profissionais nos locais de trabalho, e esta é nós temos insuficiências, somos um sindicato nacional, mas temos também muitas insuficiências, e, portanto, hoje definimos um conjunto de prioridades de estar nos locais de trabalho. E eu estar lá para combater esta questão destes ditos grupos inorgânicos que aí estão e que vão, se nós olharmos, é a minha opinião pessoal, se olhar para trás para aquilo que nos profissionais, nos bombeiros sapadores, o grupo, é verdade que aquilo aparece como o bombeiro sapador, mas alguém está por trás. Alguém anda a dar fogo àquilo. E, portanto, há uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade, o Pascoal tem, ele já aqui referiu a importância do Corpo de Bombeiros Sapadores de Lisboa. Nós temos um conjunto, em 25 municípios do país há sapadores, mas e é claro que está aqui, e temos feito um esforço muito grande, os sindicatos da CGTP, o STAL e o STML, no governo a dizer, eles têm que responder àquilo que são as exigências dos trabalhadores. E nós concertamos posições de 4 estruturas sindicais, com as posições do STAL e do STML que estão ali em cima. Eles não estão a aproximar e, portanto, fizemos depois da suspensão das negociações, que não há razão nenhuma para isso, e, portanto, exigimos que elas se iniciem o mais rápido possível e que o governo traga para a mesa das negociações uma proposta séria, que responda àquilo que são 22 anos de perca de regalias e condições de trabalho que os profissionais de bombeiros sapadores têm tido nestes 22 anos. E nós a proposta que temos não é recuperar o que se perdeu em 22 anos, mas é uma proposta séria. Agora, não pode ser, por exemplo, virem para cima da mesa
com a redução de 7 para 5 categorias profissionais. O Pascoal já aqui colocou a questão das 31 horas e meia de trabalho voluntário de borla, enquadrado nisto, quando todos os trabalhadores da administração pública têm um horário de 35 horas. E, portanto, por exemplo, a posição da entrada, a proposta que está em cima da mesa é para que seja inferior àquilo que é o salário base hoje do bombeiro sapador. Não é inaceitável. Isso nós não podemos andar para trás e, portanto, a questão dos suplementos de função ou de risco é obrigatório. Portanto, esta é uma linha... Eu não sei se... Eu acho que é o desafio que nós temos que lançar ao governo, aos responsáveis, né, que é, se quiserem combater esta... Porque a anarquia em qualquer setor não interessa a ninguém. E, portanto, eles têm que responder positivamente às reivindicações que temos em cima da mesa. Eu digo, há bocado eu falava nisto, nós temos um abaixo-assinado para os profissionais das associações humanitárias de bombeiros sobre a questão pela valorização e reconhecimento dos bombeiros, aos grupos parlamentares e à primeira comissão, ao presidente da primeira comissão parlamentar e à 10ª comissão, onde aqueles 2 projetos do PCP que foram aprovados na Assembleia da República baixaram às comissões. Nós temos um objetivo de recolher, se não estou em erro, mais de 6.000 assinaturas no sentido de pressionar. Para quê? Para que aqueles projetos, aquelas propostas não sejam desvirtuadas e vejam a luz do dia o mais rápido possível. E, portanto, este é um desafio que nós temos todos, e, portanto, vamos continuar nesta ainda de valorizar os trabalhadores, todos os trabalhadores. Não é fácil, mas é um trabalho que nós temos que continuar. E para fechar esta segunda ronda, passava a palavra aqui ao António, até para tu nos colocares, então, qual é que está a ser, ou qual é que é em que pé é que está as negociações com o Governo? Porque as notícias que nós temos é uma estagnação completa, uma falta de vontade enorme, um aproveitamento total dos acontecimentos e para o resto das pessoas não é claro em que pé é que estão as negociações nesta fase. Pronto, deixando aqui esta situação bem clara para não criar qualquer dúvida entre a realidade dos bombeiros voluntários e dos chapadores, a nossa posição e a posição dos bombeiros chapadores, e acho que devia ser do interesse da população portuguesa que isso acontecesse, é caminhar-se a passos largos para o profissionalismo, é caminhar-se a passos largos para a dependência do Estado, porque só assim, na minha ótica, dependemos e conseguiremos ter futuramente um socorro de qualidade, um socorro de excelência para toda a população, não é para as populações que vivem nos eixos metropolitanos, como acontece nos dias de hoje, que têm um socorro com uma qualidade que por vezes no interior do país não temos, e não temos porque não há capacidade das corporações de bombeiros privadas, voluntárias, para fazer isso, apesar das autarquias já estarem, dentro das suas capacidades, a apoiar os corpos de bombeiros voluntários e por que não depender deles diretamente, como disse há pouco o Duarte Caldeira, que noutros países já acontece isto. Por que não fazermos o mesmo caminho? Por que não? Porque os chapadores bombeiros de Lisboa, por exemplo, foram colher e foram beber dos chapadores de Paris. Foi a nossa fonte, foi ali há 600 anos, fomos recolher para criar o novo Corpo de Bombeiros, como conhecemos hoje nos chapadores de Lisboa. Portanto, temos que aprender com aqueles que sabem. Em realidade, das negociações, como disse o Joaquim Sousa há pouco e bem, o Governo tem que dar um passo em frente imediato. Porque se não o der imediato, vai dar aquilo que há pouco o Duarte Caldeira estava a afirmar. Deixamos campo aberto para outros movimentos, outras estruturas monopolizadas por extremas,
políticos virem caminhar e virem recolher frutos. Não é com o objetivo de melhorar as carreiras dos bombeiros, claramente. É com um objetivo completamente diferente, é com um objetivo político, é com um objetivo de deitar abaixo aquilo que existe, deitar abaixo o sindicalismo, deitar abaixo a história do sindicalismo em Portugal, porque é esse o caminho que está a ser traçado. Porque quando conseguirem deitar abaixo todo este movimento, deitam abaixo os trabalhadores, deixam abaixo também estes profissionais, porque deixam de estar salvaguardados, deixam de estar protegidos por alguém que os representa. E este caminho está a ser traçado. Portanto, e cabe aos governos, e cabe a este governo, não permitir que isto aconteça. Estes sindicatos, como disse o Sousa, têm mostrado um caminho ao governo. Logo no dia 3, quando o governo suspendeu as negociações, fizemos uma missiva para o governo a dizer: não concordamos, não permitimos, não podemos que isto seja, não aceitamos que isto vá em frente. Temos que continuar as negociações, porque não fomos nós, estruturas sindicais, que fizemos qualquer ação destas. Nós temos estado em apoio aos trabalhadores durante estes anos todos. Temos estado em manifestações, temos estado em greves. Eu posso lhe dar um exemplo. O STML fez 30 dias de greve na Câmara Municipal de Lisboa antes de iniciar as negociações. O dia que iniciaram as negociações parou com a greve. E vamos começar a negociação. E tivemos 30 dias, não foram 2 dias, foram 30 dias de greve. Não colocamos em causa o socorro. Somos sindicatos responsáveis, tentamos articular para que as coisas funcionem, não queremos colocar em perigo a vida de ninguém e temos acautelado isto. Agora, o governo não pode obrigar os sindicatos, porque é esse o caminho que está a traçar, a tornarem sindicatos também mais radicais, mais incisivos, porque os trabalhadores e os nossos associados também vão exigir que, se não houver resposta às reivindicações, eles próprios começam a pedir para que haja outro tipo de atitudes dos próprios sindicatos. Esse caminho não é desejável para ninguém, nem para o governo, nem para os trabalhadores. Cabe ao governo que este caminho seja traçado. Eu quero acreditar que muito em breve, pela resposta que o governo deu à nossa missiva, à nossa, à minha, do STAL e de outros sindicatos que estão connosco nesta... A maioria dos sindicatos que estão na mesa negocial, que fizeram esta missiva individualmente, e o governo respondeu a dizer que estava a fazer uma nova proposta, que ia entregar e que ia negociar connosco brevemente. Esperamos que eu faça de boa fé, porque eu posso dizer aqui, os sindicatos já baixaram muito a expectativa, porque nós temos que ver a realidade daquilo que aconteceu há poucos meses. E bem, os sindicatos da polícia exigiram um subsídio de risco. E bem, foi atribuído a 400 euros de subsídio de risco para a polícia. Não podem vir para os bombeiros a propor 100 euros de subsídio de risco em 3 anos. Porque os polícias, quando estão no socorro connosco, eles ficam à porta à espera que nós chegamos para nós entrar dentro do socorro, entrar dentro daquilo que é o risco. Então, o risco dos bombeiros, a vida de um bombeiro vale menos que a vida de um polícia? Esta questão tem que ser colocada em cima da mesa. Portanto, o governo não pode vir com esta demagogia e com esta falácia a dizer que mas a polícia, vocês não querem só aumentos salariais. Pois, não queremos só subsídio de risco. Nós não queremos, nós queremos uma carreira que não é revista há 22 anos. A polícia foi revista em 2021, foi revista em 2016 e tem vindo a ser revista. Quer dizer, os bombeiros, além de serem prejudicados esses anos todos, ainda agora lhe dizerem que, em virtude de não terem sido revistos durante 22 anos, vocês têm que ser prejudicados em relação aos outros que foram revistos. Quer dizer, já fomos prejudicados nestes anos todos. As outras carreiras, e bem, foram revistas e foram valorizadas.
E tiveram daí benefícios que vieram usufruir durante estes anos. E nós, como não levamos estes benefícios, não nos podemos equiparar a eles. Temos que ficar mais abaixo. Isto é inaceitável, isto cria os movimentos inorgânicos, isto cria tudo o resto que vem por aí. Portanto, é importante, muito importante, que o Governo considere isto. E que a opinião pública seja consciente daquilo que está em cima da mesa. Porque aquilo que está em cima da mesa, na realidade, nos dias de hoje, é que os bombeiros chapadores são a única profissão da função pública, retirando os suplementos remuneratórios que estão incluídos no seu ordenado, que ganham abaixo do ordenado mínimo nacional. É uma inconstitucionalidade. Ou melhor, nós, eu, o Sousa e outros sindicatos, pedimos à Provedora da Justiça que se pronunciasse sobre isto. A última resposta, a última missiva que veio de lá, foi, em virtude do Governo ter começado as negociações, nós não vamos ainda dar a resposta. Mas a resposta que está aqui em cima da mesa é que o nosso estatuto, antes do 106, no Decreto-Lei 106 de 2002, previa que os bombeiros chapadores tinham 14,5% de subsídio de risco e disponibilidade permanente, que na altura, aos dias de hoje, quantificando o escudo e convertendo nos dias de hoje em euros, na altura representava 122 euros. E o Governo vem-nos a propor 100 euros no dia de hoje. Esta é a realidade. 22 anos depois, o Governo vem-nos a propor 100 euros. O Governo também, na altura, em 2002, estabeleceu que no seu ordenado já contemplava um subsídio de insalubridade e penosidade, mas não o quantificou. Entretanto, em 2021, veio quantificar para as outras carreiras da função pública e veio atribuir 15% de subsídio de insalubridade e penosidade. E aos bombeiros quer dar 10%. Ou seja, na realidade, o que o Governo tem vindo a propor é, mais uma vez, uma desvalorização desta carreira comparando com outras carreiras que existem na função pública. Em nada equiparou, em nenhum suplemento remuneratório equiparou a outras carreiras da função pública. Muito pelo contrário, sempre abaixo disso. E muitas vezes é um quarto disso, como por exemplo o caso da polícia. Atribui 400 euros à polícia, já nem foi para a polícia judiciária, mas atribui 400 euros à polícia de subsídio de risco, e os bombeiros propõem 100 a serem pagos em 3 anos. Esta é a realidade. Portanto, o Governo é que está a colher o fruto deste tipo de movimentos inorgânicos. Eu não sei se não é oportuno, isso não é o conveniente, o mais conveniente para o Governo que isto aconteça. Como disse o Duarte Caldeira, foi um motivo, e para mim não deixa de ser uma justificação, para cancelar uma negociação que não estava a chegar a bom porto. O descontentamento era geral. E estavam a ver até onde é que a opinião pública ia para ver se era possível ou não cancelar de vez esta negociação e manter tudo na mesma. Mas não é com sindicatos responsáveis como os que temos que isso vai acontecer. Nós vamos tentar e vamos caminhar no sentido de que o Governo seja obrigado a vir para as mesas de negociação e que seja obrigado a respeitar estas carreiras. E era aqui que eu também ia pegar, agora para a última ronda, até porque já temos pouco tempo, pedia-vos que fossem agora mais sintéticos, que era qual é que será o desfecho de todo este processo? Duarte? Bom, eu creio que o desfecho, em termos de expectativa de justiça, é que definitivamente seja garantido, ou sejam garantidos aos bombeiros, quer aos sapadores, quer aos profissionais que desenvolvem a sua atividade no âmbito dos corpos de bombeiros detidos por associações humanitárias de bombeiros, a dignificação e o respeito que merecem pelo exercício da sua missão. E isso significa, tão somente,
que o Governo também avalie se está a investir devidamente, nomeadamente do ponto de vista dos valores orçamentais, nos apoios às entidades que detêm corpos de bombeiros em Portugal, já que sabemos que em Portugal o Estado tem apenas a Força Especial de Proteção Civil e o Corpo de Sapadores Florestais dependentes do ICNF. Todo o restante socorro em Portugal é garantido ou por câmaras municipais ou por associações humanitárias de bombeiros. Independentemente da reflexão sobre a evolução do socorro em Portugal, há uma evidência. É que quer as autarquias, quer as associações humanitárias de bombeiros estão subfinanciadas para o que lhe é exigível relativamente à garantia das estruturas de socorro essas que têm que ser integradas por cidadãos, visto que os homens e mulheres que são bombeiros ou bombeiras são também cidadãos e, portanto, têm direito a ser respeitados da mesma forma como têm sido, digamos que, dignificados ou digamos que, mais remunerados outros setores da sociedade e, particularmente, do sistema de segurança interna. Portanto, o que é expectável é que se acabem os equívocos, que o Governo volta à mesa das negociações, atenta à visão e à propositura apresentada por sindicatos em representação dos trabalhadores e que se acabem as manobras de diversão, por um lado, e por outro lado, que seja dado um firme combate àqueles que, conforme aqui hoje já foi referido, e eu também partilho desta opinião, é que para além da radicalização gerada por movimentos inorgânicos, há seguramente uma força qualquer oculta que está a tentar aproveitar-se desta circunstância para os seus fins político-partidários. E isto é bom que seja desmascarado em tempo útil. Só para terminar, diz-nos a história que não devemos subestimar o que entra pelos nossos olhos dentro. E, portanto, devemos, efetivamente, sem drama, sem qualquer tipo de quebra de compromisso e de princípios, desmistificar e desmascarar aqueles que, a pretexto de objetivos justos e de causas justas e de lutas justas, procuram, por via delas, atingir os seus objetivos, que são penosos e trágicos para o país e para os trabalhadores em geral. Joaquim? Olha, eu dizia, para finalizar isto, nós vamos continuar, acho que em relação ao processo negocial dos bombeiros sapadores, o que exigimos, como o Pascoal já aqui disse, em relação ao ofício que enviamos e aos comentários que, segundo um comunicado que o secretário de Estado da Administração Local enviou à Comunicação Social, eles estavam a responder às indicações dos trabalhadores. Nós esperamos que os sindicatos apresentaram, ainda não a temos a proposta no concreto, esperamos que a proposta venha e que o início das negociações decorram no imediato para resolver este problema e que o estatuto profissional dos bombeiros sapadores tenha uma valorização salarial e profissional justa, digna e merecida, e, portanto, era nesse sentido. Em relação eu dou uma nota, nós vamos continuar a batalhar, já tínhamos dito isso aos secretários da Administração Interna, em relação ao tal grupo, o Eduardo Caldeira colocava aqui, que é caricato. Eu olhei para aquilo e digo, não há um sindicato naquele grupo de trabalho para se debruçar sobre o problema dos profissionais das associações humanitárias de bombeiros. Nós vamos continuar a batalhar e a apresentar propostas nesse sentido e, portanto, nós colocamos há uns anos esta parte nos nossos documentos todos, a questão do financiamento da proteção civil. E o financiamento, para nós, em relação, por exemplo, às autarquias, nos preocupa. Eu ouço agora os autarcas a levantar a voz, a dizer que a transferência de competências na área da educação e da saúde, os dinheiros não chegam. É claro que depois aqui está hoje, daqui a uns dias, a Associação Nacional de Municípios vai fazer um encontro nacional sobre a questão dos resíduos e está hoje em cima da mesa a questão das tarifas e dos resíduos. E é claro que se coloca a questão do financiamento. O Orçamento Geral do Estado tem que financiar a proteção civil, os corpos de bombeiros municipais e os corpos de bombeiros das associações humanitárias de bombeiros. E é uma batalha que temos que continuar a trabalhar para termos aquilo que já aqui disseram
o Duarte e o Pascoal, termos uma proteção civil mais qualificada e mais competente e mais apetrechada para responder àquilo que são as necessidades do povo e do país. E por fim, António. Pronto, só por fim, quero dizer o seguinte, os sapadores acredito que não vão ficar de mãos atadas se o Governo não vier ao encontro das suas reivindicações, porque isto não fica por aqui. Tem que ser corrigidas. Isto não se trata só de massa salarial, não se trata só de subsídios, não se trata só disto. Trata-se de condições para os bombeiros trabalharem. Trata-se de condições de podermos servir melhor à população. E vejamos, o segundo ponto que está na agenda de negociação, que ficou calendarizado e que ficou assinado por acordo com o Governo, foi o Estatuto de Aposentação. E isto reflete muito e vai refletir muito claramente aquilo que vai ser o socorro da população, o socorro dado à população. Nós não podemos exigir a uma pessoa que preste um socorro ou que venha a um prédio, um 10º andar, tirar uma pessoa às costas porque está um incêndio e trazê-la para baixo porque está inanimada e uma pessoa com 60 anos ter a capacidade de o fazer. Portanto, na realidade, a faixa etária, a média da faixa etária que existe nos bombeiros profissionais, já neste momento é elevada e vai continuar a ser elevada pelo último decreto-lei que saiu de 2019. Nós não nos podemos esquecer que os bombeiros podiam, atenção, não prejudicavam a segurança social porque pagavam todos os seus descontos como se tivessem serviço efetivo. Os bombeiros pagavam, continuavam a pagar durante a reforma os descontos como se estivessem em serviço efetivo. Mas aos 50 anos, o bombeiro sapador podia se aposentar, como acontecia com as forças de segurança. E isto é o mais adequado. A esperança de média vida aumentou, é verdade. É o mais adequado, possivelmente. As pessoas com 50 anos há 50 ou 100 anos atrás tinham uma capacidade física, atualmente têm outra. Mas não podemos entrar num descalabro que aconteceu de aumentar de repente 10 anos para a idade. O socorro na sociedade, e eu falo por mim, eu estou no socorro neste momento, eu chefio equipas de trabalho e custa muito chegar a um local e vejo colegas meus com 57 e 58 anos claramente não têm capacidade. Nós tentamos salvaguardá-los, tentamos arranjar serviços que não tenham que fazer tanto esforço físico, mas as idades estão a avançar e qualquer dia não é possível salvaguardar ninguém. Nem salvaguardá-los a eles, nem salvaguardar a população. Não conseguimos salvar a população. E isto preocupa-me. E devia preocupar especialmente o Governo. Portanto, aquilo que está aqui em cima da mesa, só para terminar, é que é necessário, é mesmo necessário que o Governo dê um passo em frente e que responda rapidamente a estas reivindicações e que tenha um projeto de proteção civil que salvaguarde efetivamente as populações de Portugal, não é as populações das cidades, digamos, que têm capacidade e que têm condições de meter bombeiros profissionais. É todos os portugueses merecem o mesmo tipo de socorro. Pelo que é importante que o Governo olhe para isto com olhos de ver e que faça os grupos de trabalho que tiver que fazer, mas que crie legislação e que crie condições financeiras para que isso aconteça. Que o socorro à população seja o mais adequado, seja um socorro de excelência para todos. E obrigado. Bem, e assim chegamos ao fim de mais um episódio do Megafone. Gostava de vos agradecer a todos por esta agradável conversa. A quem nos ouve já sabem, podem partilhar, podem divulgar e podem contribuir em www.abrilabril.pt/contribuir. Até à próxima. O Megafone é o podcast do Abril Abril. Os episódios estão disponíveis no Spotify, Mixcloud, YouTube, Stitcher e sempre em abrilabril.pt.